Acabou o carnaval e chegou a hora, sabe do quê, Fê? Acabou. De pensar nas contas, afinal de contas, o boleto tá chegando. A gente sabe que muitas pessoas aproveitaram bem a festa, gastaram até um pouco mais do que imaginavam e agora é momento de começar a sair do vermelho para terminar o ano no azul. E sobre esse assunto a gente conversa agora com a Renata Cavalheiro, que é consultora financeira, e a Renata vai explicar um pouquinho pra gente. Renata, bom dia em primeiro lugar, obrigado pela participação aqui no Morning. Eu quero entender como é que a inflação hoje atual está comprometendo de alguma forma essa renda dos brasileiros que obviamente gastaram mais do que deviam no carnaval. Bom dia, Paulo, bom dia a todos. Realmente, né? Você pensa que você tem o mês de janeiro, onde você tem IPTU, IPVA, matrícula de escola, saiu já das festas de Natal e Ano Novo e aí vem carnaval. E aí a galera bebe um pouquinho, fica um pouquinho mais tranquilo e esquece que tem as contas para pagar ou que já está no negativo e gastou além da conta. E a inflação, ela tem comido o patrimônio dos brasileiros, né? Você vai no mercado hoje, faz uma compra simples, não pega nada e você gasta 300, 600 reais. Então, tá muito caro, né? Tá muito caro. Então, a inflação, ela tá comendo o patrimônio do brasileiro no momento. Agora, doutora, o que a gente pode fazer? Enfim, pense o seguinte, vamos fazer um raciocínio, meu querido Felipe Campos juntos aqui. Gastamos, certo? Adoro. Inês é morta, certo? Acabou. Gastou. Game e aí, over. O que eu faço a partir de agora, doutora? Se você puder nos passar algumas dicas nesse sentido. Ou seja, o carnaval já passou, nós gastamos, fizemos mais do que a gente deveria ter feito, só que agora tem que pagar. O que você recomenda? Fim da linha, né? Virou cinzas, né? Adorei, virou cinzas. É isso. Virou cinzas, né, Felipe? Assim, o que eu recomendo tem que encarar de frente, gente, não dá para fugir, né? Então, se fazer um orçamento bem feito, as pessoas geralmente não gostam quando eu falo de planilha de Excel. Fala assim, mas eu não gosto de planilha, mas é necessário pelo menos uma. Você precisa pontuar ali todas as suas receitas, todos os seus gastos, e a gente começa a fazer um ajuste ali do que dá para economizar, para a gente começar a colocar o carro na trilha de novo, né? Então o trem tem que voltar para os trilhos para a vida continuar. Até porque esse ano temos vários feriados prolongados e se a gente for em todos nesse esquema de gastar loucamente, no final do ano o endividamento vai estar muito alto. Lembrando que foi feito um levantamento e 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Então é um número muito alto. Queria falar. Entendi, doutora, mas também se a gente ficar prestando muito atenção, a gente não compra absolutamente nada. Isso é verdade. Porque nunca, né, absolutamente nenhum tipo de por exemplo, de produto, a gente consegue realmente efetivar dependendo ali das economias, né? Fê, Como fazer esse planejamento? Isso é muito difícil. Eu tenho um problema com o parcelamento em 10, sem porque isso aí me afeta de alguma forma. Mas você gosta, é isso? Não só gosto, mas o parcelamento em 10 vezes sem juros, ele vem no teu cangote, ele dá uma começa sensação a fazer... posso comprar. Mas o parcelamento em 10 vezes, o problema dele é que você se esquece, a partir da terceira parcela, que você pagou em 10 vezes. Só complementando o que ela disse, eu vejo, as pessoas acham que a economia financeira tem muita matemática e já tem preconceito em relação a isso. Eu acho que é muito mais psicologia do que matemática. A planilha que ela disse para fazer, eu sempre coloco... Para mim, essa imagem é tipo, sabe quando você tá... tem uma planilha. Eu sei que eu não... Eu pus uma... Excel, não tenho planilha nenhuma. Assim, Elaine Excel. Você coloca uma calça, ela não te serve bem, não fecha. Você sabe que você está acima do peso. O que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer... Não, meu amor, dependendo do estágio que você esteja financeiramente, toma um furosemida. Desincha. Aí eu falei assim, você... o Ozempic, maravilha. Mas isso daí. Então, você colocou a calça, você viu que não está fechando, você sabe que você está acima do peso. Aí, o que você tem que fazer? A primeira coisa é saber o quanto você está acima do peso. Então, você tem que encarar a balança. Você vai subir em cima da balança para ver quanto a mais você está pesando. Passei 3 quilos, 2 quilos a mais. Aí, você começa a avaliar aonde foi que você fez esses excessos, aonde você está começando
cometendo esses excessos que fazem com que você esteja aumentando o peso. Estou comendo muito pãozinho de manhã, corta. Estou comendo... O problema é panetone. Panetone, corta. E o orçamento é mais ou menos isso, é você encarar as suas despesas e as suas receitas. Você pega um mês só, um caderninho, não precisa de planilha de Excel, um caderninho. Coloca o que você tem de receita e o que você está gastando por dia, para depois analisar aonde que meu dinheiro está indo. Muitas vezes você vai se surpreender em relação aos seus próprios gastos. Tem um ponto, posso fazer uma pontuação em relação a isso? Tem um ponto interessante sobre isso, porque algumas vezes eu fiz isso na minha vida. Não que não seja necessário, é importante ser feito. Parou de fazer. Parei de fazer, mas sabe... Dá uma deprê, né? Dá uma depressão. Não, mas é sério, porque em alguns produtos... Você fecha o caderno e chora. Isso é um exemplo sobre essa situação. Quando eu fui morar sozinha a primeira vez, né, na minha vida... Eu orcei a casa que eu ia, eu orcei o carro, eu orcei a gasolina, eu coloquei na ponta do lápis. Gente, o que eu ganhava não batia, a conta não fechava. E eu pensei, eu vou morrer de fome, o que vai acontecer com a minha vida a partir de agora? Aí eu pensei, gente, alguma coisa tá errada aqui. Mas o que eu fiz? Eu encarei, eu fui. Então, assim... Então eu morei sozinha, eu fui lá, encarei a conta do carro, encarei a conta da casa. Você sabe que muitas vezes são... Com cartão de crédito em 10 vezes eu não me lembro mais, mas eu consegui. Muitas vezes são contas pequenas, que quando a gente soma tudo, ela dá um valor então, grande. Às vezes, eu acredito por exemplo, iFood, enfim. Então, às vezes eu acredito que o brasileiro não coloca na ponta do lápis para ele não se decepcionar e acabar não fazendo a compra. Esses dias eu fiquei possuído, viu, doutor Renato? Mas você não me falou se você compra em 10 vezes ou não, Paulo. E o quê? Air fryer. Depende. Mas eu fiquei possuído esses dias de bater o olho no quanto que eu tô gastando com o streaming. Porque é aquela coisinha do R$29,90. Então vai indo, você vê no mês. Quando você vai ver, você tá gastando quase 300 reais. Aí o que você tem que fazer? Você gasta muito mais que isso com tênis, Paulo. Ô Felipe Campos, mas não dá. Streaming não dá. Você tem que escolher, porque você não vai ficar assistindo. É a famosa gula virtual. É isso. Você assina 10, sei lá, plataformas diferentes, você não tem nem capacidade. Até porque uma plataforma tem filme, tudo. A outra não tem o filme que acabou de sair, tem o documentário que acabou de sair. Eu só tenho só duas. Tênis é investimento, mas depois a gente fala. Mas então, aí você só tem dois caminhos, ou corta despesa ou aumenta a receita. Então, fazer um freela. Vai trabalhar em alguma coisa, não tem jeito. Deixa eu chamar a nossa especialista por aqui. Eu quero saber se você concorda com esse papo, doutora, por favor. Eu ouvi bastante coisa, foi interessante, porque eu faço atendimentos, eu atendo famílias, e eu sempre escuto vários argumentos. Então, assim, economia é puramente comportamento, é extremamente comportamental. E o que é para um, geralmente não é para o outro. Então, quando você faz o orçamento, você vai ter que entender os seus números, e não pode ser uma contabilidade mental, do tipo assim, eu acho que ali foi 1.000, acho que ali foi 100... Como você que faz em 10 vezes, né? Fica aquele valorzinho pequenininho, então você escuta uma música muito gostosa para os seus ouvidos. É bem gostosa mesmo. Eu vou ter e vou pagar pouco. Ai, que delícia. Aí quando você vê, você comprou um monte de coisa, você está pagando pouco, mas esses pouquinhos viraram 1.000, 10.000 no final do mês, e aí está tomando todo o seu orçamento. É importante quando você olha para o seu orçamento, para você ver o que você paga e não usa, como você falou dos extremes. O que você usa, mas não é tão necessário assim. E o que é indispensável. É bom fazer esse levantamento e olhar. E assim, sempre lembrando, estamos numa alta de juros e a inflação também está muito alta. Então, quando você pensa assim, ai, que triste, eu tô ganhando pouco em relação ao que eu gasto. Pensa que você podia estar ganhando isso em juros e investimentos. Então, você pode fazer investimento e, em vez de estar pagando esses juros todos, você poderia estar recebendo esses juros para ter algo mais compensatório ou a realização de um desejo num tempo um pouco mais para frente, né? No curto prazo ou a médio prazo. Então, fazer esse levantamento, entender onde você está e aonde você quer chegar e quanto de esforço você tem que fazer, é importante. Então, se quero fazer uma viagem para o exterior, ou quero trocar de casa, comprar um carro, não interessa. O importante é você saber onde você quer chegar e aí qual é o esforço que você tem que fazer. É para isso que tem os planejadores financeiros, para te ajudar
tanto nessa questão das suas dívidas, de você rever esse seu cenário e conseguir arrumar essas dívidas, criar uma estratégia para sair delas e até você ter uma estratégia para ter os seus objetivos. Mas é muito difícil, né? Eu acho que é muito engraçado, doutora, que tudo isso, eu sempre penso da seguinte forma, isso teoricamente é muito fácil. Né? Talvez a gente ouvia, é muito bonito, vou começar amanhã, enfim. Mas quando você põe na prática, é difícil. É enlouquecedor. É enlouquecedor. É enlouquecedor. Outra questão também que eu queria... Posso só dar hora aqui para quem nos acompanha pelo rádio? Para vocês que estão nos ouvindo, são 11h30 nesta quarta-feira. Por favor, Paulinha. Outra questão também que eu acho que a doutora pode falar relacionado a esse assunto é o rotativo do cartão de crédito também. 350% ao ano o rotativo do cartão de crédito. É onde as pessoas mais se endividam. Hoje, 1 em cada 4 brasileiros tem dívida. É isso. Desculpe a ignorância. O que vocês estão falando? Rotativo. O rotativo, quando você não paga, quando você vai pagar o cartão de crédito e você não tem dinheiro suficiente para pagar no cartão, você entra no rotativo. Entendi. Só que qual é o problema disso? É que assim, é muito fácil você entrar no rotativo. Você não tem que falar com o gerente do banco. Muitas pessoas têm vergonha de chegar no gerente e falar, poxa, eu queria um CDC, que teria uma taxa de juros muito menor, por exemplo, e falar com o gerente, eu queria um empréstimo porque eu estourei as contas. Mas tem vergonha e você é automático, você entra no rotativo. É 350% de juros ao ano. E aí no mês que vem você tem... Aí no mês que vem você tem a conta do mês mais a conta dos juros que você deixou lá atrás. Sem disciplina e foco, nada acontece. Tem que ter, estabelecer, que nem a doutora disse, estabelecer. Você tem que estabelecer sonhos. Você fez uma boa alusão em relação ao emagrecimento. É quase a mesma coisa. Você estabelecer sonhos. Quer o quê? Emagrecer 6 quilos. O foco você tem que estabelecer um sonho de curto prazo, porque senão fica muito chata a vida. Eu quero economizar por economizar. Fica muito chato, ninguém economiza por economizar. Estabelece um sonho de curto prazo, quero ir almoçar num restaurante bacana com a minha esposa uma vez por mês. Um sonho de médio prazo. Mas legal não é ficar milionário? E um sonho de longo prazo, ficar milionário. Ficar milionário pode ser um sonho seu de longo prazo, ou comprar uma casa, dar entrada numa casa. Mas o importante é você dar nome pro dinheiro. Porque as coisas que são importantes pra gente, tem nome. A minha cachorrinha tem nome. Então, tudo que é importante para você, você coloca nome. Então, qual que é o nome do meu dinheiro? O nome do meu dinheiro de longo prazo se chama Viagem para a Itália. Quero viajar. Então, eu tenho um motivo, eu estou enxergando um motivo para eu começar a poupar o dinheiro. Eu coloquei o nome nos meus boletos. Eu coloquei nome assim nas minhas coisas. Gucci. Gucci, Balenciaga, coloquei. Renata, muito obrigado, pela sua participação. Você quer fechar esse raciocínio? Gente, só lembrando o seguinte, o cartão de crédito, ele é caro quando você entra no rotativo, porque você já entra como um cliente inadimplente. Então, sempre que você é visto como inadimplente no mercado, você paga pelo risco que o banco está assumindo ao te dar dinheiro. Por isso que é tão caro. Então, assim, cautela. Quando for gastar, cautela, para não ficar com uma dívida que comece a atrapalhar o seu estilo de vida, o seu modo de vida, e você começa a perder coisas para pagar as suas contas. Tá aí a especialista Renata que está explicando um pouquinho para a gente toda essa história, né? Obrigado, querida? Obrigado pela sua participação aqui e volto sempre. Você sabe que 80% dos endividados que estão endividados, quando a gente fala endividado, não é uma pessoa que tem dívida, a gente está falando de dívida atrasada. Estão com dívida com mais de 90 dias de atraso. Já está caminhando por uma situação muito difícil. Então, e com essas taxas de juros que a gente tem agora, e tem um outro problema ainda. A gente tem muitas empresas aí no mercado, que nem ela falou, 350 é alto porque você já está numa situação difícil. Mas tem empresa que empresta para endividado, para gente que está com nome na Serasa. Se você está com nome na Serasa, vem para cá que a gente empresta dinheiro para você. Eu juro que eu já vi
com os meus olhos, eu vi um boleto de uma senhorinha, coitada que morava numa comunidade, estava lá escrito, taxa de juros ao ano, 900%. E as senhorinhas são as mais acometidas. 900. Sabe uma pauta legal que você pode trazer, talvez amanhã, ô Elaine? Porque eu vejo esse festival de limpa-nome. Sim, sim. Com 60%, 98%. Tem um evento todo ano que é feito do né, para limpar o nome das pessoas. Onde eles ganham com isso, por exemplo? Amanhã você podia falar disso. Alguém está ganhando, né? Alguém está ganhando. É porque entre uma pessoa que não vai pagar nunca e alguém que paga 60%, o banco prefere negociar. O banco... Na realidade, esses feirões, a gente tem essas promoções, mas o ano inteiro você pode fazer negociação. Está aberto lá na internet. Você não precisa esperar os feirões para negociar. Então, e é isso. Entre não receber nada e receber alguma coisa, eles preferem receber alguma coisa. Nós estamos ao